Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é o nosso nono encontro do workshop de métodos quantitativos para profissionais de segurança pública. Esse é o nosso último encontro. O encontro de número 10 vai ficar por conta da atividade final que os senhores terão que fazer para pegar o certificado de conclusão. Vamos começar com uma revisão, como sempre, e daí a gente parte para o assunto de hoje, que são as regressões, né? A gente vai falar bem pouquinho, na verdade, sobre as regressões lineares e regressões logísticas. Até 2 encontros atrás, a gente discutiu muito método, né? Questões que a gente tem que considerar para planejar ou para avaliar um estudo, uma análise. A gente falou um pouquinho sobre tipos de variáveis, né? Nós falamos de variáveis discretas, né? Que são aquelas variáveis em que você possui um número finito de valores ou possível de ser determinado, né? Nós temos ali as variáveis categóricas, que nada mais são do que rótulos, né? São nomes que nós damos para a coisa. Nós temos variáveis dicotômicas, que são tipos especiais de variáveis categóricas, que elas podem ser sim ou não, né? Nós temos variáveis ordinais, tá? Que são basicamente categorias que podem ser ordenadas, né? Então pense naquele questionário básico, aquela escala Likert básica, né? De gosto muito, gosto, sou indiferente, não gosto e não gosto muito, por exemplo, uma escala de 5 pontos. Então você tem uma ordem entre essas coisas. E nós também temos dentro das variáveis discretas as variáveis numéricas discretas, são as contagens em especial, né? Diferentemente dessas, variáveis contínuas, elas possuem um número infinito de valores, não interessa o intervalo que eu defina. Então, se eu estou contando, estou usando números inteiros, né? 1, 2, 3, eu não tenho nenhum valor entre esses números. Quando eu passo para o reino das variáveis contínuas, eu tenho infinitos valores. Então, entre 1 e 2, eu tenho 1,1, 1,2, 1,3, por aí vai. Entre 1 e 1,1, eu tenho 1,01, 1,02, 1,03 e por aí vai. Entre 1 e 1,01, eu tenho 1,001, 1,002 e por aí vai até o infinito. Tá certo? Mas no mundo real, não existem variáveis puramente contínuas, porque a gente tem uma coisa chamada precisão. Por mais que eu trate variáveis como contínuas, elas não são. Então, se eu estou falando, por exemplo, da estatura de uma pessoa medida com estadiômetro, geralmente o estadiômetro ele mede em centímetros com uma precisão ali de no máximo milímetros. Então, entre uma pessoa que tem 1,70 e 1,71, eu vou ter no máximo 9 valores possíveis ali, né? De 1,70,1 até 1,70,9. Eu não tenho mais valores que isso. Então, um número finito de valores, tecnicamente, é uma variável discreta. Tá? Mas, o que acontece é que, em alguns casos, essas variáveis discretas podem e são tratadas como variáveis contínuas. Né? Em especial, você está falando de... especial não, né? Quando são variáveis ordinais e variáveis contagens, né? De forma geral. Mas você precisa atender algumas condições. A gente não vai entrar nesse mérito, a gente não entrou nesse mérito, né? Mas saibam que é possível, tá bom? A gente falou um pouquinho também sobre distribuições. Né? Distribuições nada mais são que funções matemáticas, tá? Que definem probabilidades. Tá? Então nós temos as chamadas funções de probabilidade, que são para variáveis discretas, que elas estimam a probabilidade de a variável ter um valor específico. Então, qual que é a probabilidade de eu ter duas pessoas fazendo tal coisa? Então, é isso que a minha função de probabilidade vai dizer. E eu tenho funções de densidade que para variáveis contínuas. Né? Se eu tenho infinitos valores possíveis, eu não posso pontuar um valor só. Então eu trato da probabilidade de uma faixa de valores, tá? Dentro de uma função densidade. Tranquilo? Algumas dessas distribuições, na verdade várias delas, mas algumas já tiveram suas propriedades muito bem estudadas e conhecidas matematicamente. E é graças a isso que a gente consegue fazer esses modelos estatísticos que a gente vai tratar hoje. Tá? Dois tipos de distribuição aqui eu vou destacar. Tá? Primeira, distribuição binomial, que é para variáveis
binomiais dicotômicas, então que assumem dois valores, sim ou não, acertou, errou, teve, não teve. Né? E a chamada distribuição normal, que é aquela distribuição do sino que a gente já falou bastante. Tá bom? A gente falou um pouquinho de amostragem, então só lembra que a amostragem é o ato de coletar uma amostra, e uma amostra nada mais é que você pegar uma concha de feijão da panela para ver se está bom, né? Para testar aquele feijão. Né? Aquela conchada ela vai ter que ser semelhante à população que eu quero estudar, né? Para onde eu quero extrapolar aqueles meus resultados. Né? Isso a gente chama de validade externa. A melhor forma de você coletar uma amostra é o que nós chamamos de amostragem probabilística, amostragem aleatória, tá? Em que todas as unidades da minha população de interesse elas têm a mesma probabilidade, uma probabilidade conhecida, perdão, de serem selecionadas, tá bom? Estou dando aqui uma definição geralzona, tá? Isso aqui não é uma definição formal. Só que esse tipo de amostragem é extremamente rara nas ciências policiais e nos estudos de segurança pública. Tá? Em regra, a gente trabalha no que a gente chama de amostragem por conveniência, faz com o que tem, analisa o que tem, né? E as chamadas amostragens de bola de neve, snowball sampling, né? Que é como geralmente o pessoal envia o questionário por e-mail, grupo de WhatsApp, pede para o pessoal replicar. Né? Isso é bem comum. A partir da minha amostra, analisando a minha amostra, eu posso trabalhar com dois tipos de análise estatística. Tá? Posso trabalhar com estatística descritiva, tá? Em que eu vou descrever os dados e os padrões daquela amostra e tentar extrapolar isso para a minha população. Tá? Em regra, eu vou trabalhar com uma medida de tendência central, média ou mediana, é o mais comum. E eu vou trabalhar com uma medida de dispersão dos dados. Tá? O mais comum eu dizia o padrão ou a variância, mas também pode ser interquartil, quantis, amplitude, mínimo, máximo, por aí vai. Tá? E eu também posso trabalhar com estatística inferencial, tá? Que eu busco fazer inferências. Eu busco relações, eu busco comparações entre duas variáveis dentro daquela amostra e eu tento extrapolar essas relações para a minha população de origem. Né? Então, vou utilizar aquilo que eu medi, aquilo que eu observei, para estimar ou para prever aquilo que eu não consegui observar. Tá? Nas ciências sociais, a gente tem dois usos para esse tipo de estatística. Tá? Ou eu quero generalizar as associações ali, as relações que eu enxerguei para aquela amostra para o universo, para a população que eu estou estudando, tá? Ou eu quero saber se, caso eu repetisse esse mesmo experimento, esse mesmo estudo infinitas vezes, qual seria a probabilidade de eu encontrar um valor dessa natureza. Tá? Para eu ter um pouco mais de certeza se esse valor que eu encontrei aqui, esse resultado que eu encontrei aqui, ele realmente é fruto de uma relação verdadeira ou se ele é fruto de variações aleatórias, fruto do acaso, né? Tá bom? Para isso, a gente trabalha com um paradigma. Existem vários paradigmas, mas o mais comum que a gente está trabalhando aqui é o paradigma do teste de significância de hipótese nula, em que basicamente eu vou formular uma hipótese a respeito dos meus dados. Então, o exemplo que a gente está dando, né? Eu tenho policiamento em dois bairros, um bairro que recebeu um tipo especial de policiamento, um bairro que não recebeu, nós chamamos de controle, né? E a relação desse tipo de policiamento com o número de crimes. Tá? Eu vou formular uma hipótese, eu acho que esse policiamento ele interfere no número de crimes, né? E a partir dessa hipótese eu formulo uma hipótese que eu quero refutar, que a gente chama de hipótese nula. Então, se a minha hipótese esse tipo de policiamento está associado a uma redução do crime, a minha hipótese alternativa é esse tipo de policiamento não tem qualquer ligação com número de crimes em determinada região. Eu vou pegar os meus dados, geralmente a gente vai trabalhar com a medida de tendência central, uma dispersão,
vou combinar isso de alguma forma com o resultado da amostra, adotar uma série de pressupostos. A gente falou muito sobre pressupostos na última aula, né? Uh, pressupostos sobre como os dados foram gerados, a distribuição deles e por aí vai. E a partir disso tudo eu chego num valor. A gente chama esse valor de teste, né? Esse valor de teste ele segue uma função de densidade, lembra que a gente falou agora há pouco, função de densidade que ela é conhecida. Tá? Então eu consigo estimar, se ela é matematicamente conhecida, eu consigo estimar a probabilidade de ter esse valor ou mais extremo que ele, caso a minha hipótese nula, ou seja, caso esse tipo de policiamento não tivesse influência sobre o número de crimes. Tá? Se esse valor for pequeno o suficiente, a gente rejeita a hipótese nula e aceita, a gente diz que a gente encontrou evidência em favor da hipótese alternativa, que era aquela hipótese inicial. Tá? Quão pequena tem que ser essa probabilidade? A gente chama isso de nível de significância, o valor alfa. Tá? Isso a gente define antes. Regra é 5%, 0,05%. Tem algumas áreas que adotam 0,01%, né, 1%, ou 0,1%, né, 0,001%. Tá? Esse valor não tem nada a ver do quão grande esse efeito é, lembra? Tá bom? E eu achar um valor maior que esse não quer dizer que o efeito não exista. Quer dizer que eu não encontrei evidência suficiente de que ele existe. São duas coisas completamente diferentes, tá bom? E o fato de um efeito ser estatisticamente significativo não significa que ele tem qualquer significância de ordem prática, tá certo? Às vezes esse efeito ele pode ser significativo estatisticamente, matematicamente, mas na prática ele ser tão pequeno que não vale o esforço, tá bom? Aí a gente comentou que tem uma discussão corrente bem forte na área da criminal justice, em especial, né, da justiça criminal, que é a área que faz o estudo de segurança pública nos países anglófonos, sobre a validade desse tipo de abordagem para os nossos estudos, que em regra usam amostras e alocações que não são aleatórias. Tá? Mas por enquanto o campo aceita é o que costuma ser feito. Tá? A aula passada a gente apresentou alguns testes que são bem comuns. Hoje a gente vai falar de regressão linear. A verdade é que aqueles testes que a gente falou na última aula eles estão caindo em desuso cada vez mais. Tá? Cada vez mais, ou melhor, cada vez menos você encontra esses testes em estudos, porque eles têm pressupostos muito rígidos, eles são muito sensíveis às violações de pressupostos. Hoje todo mundo usa algum tipo de regressão linear, tá? Seja a regressão linear OLS, agora me fugiu a tradução para o português, ou alguma variação dela, modelo linear generalizado, eu vou comentar mais para o final de passagem, tá? Mas basicamente todo mundo hoje usa modelo linear. Tá? São métodos mais robustos e é meio canivete suíço, serve para qualquer coisa. E como hoje poder computacional está grande, então está fácil de você calcular esse tipo de coisa. Tá bom? Lembra, mesmo esses modelos sendo um pouco mais robustos quanto a pressupostos, eles também têm pressupostos. Então, todo teste tem pressupostos estatísticos. Esses pressupostos têm que ser testados. Tá? E tem que ter muito cuidado para usar os testes quando os pressupostos foram violados. Aliás, em regra, a gente não usa. Tá bom? O ChatGPT é um ótimo amigo nessas horas, já cansei de falar. Tá? Essa literatura está bem... ela já é bem estabelecida, então você não vai ter problema de ter resposta falsa lá. Você pode usar sem medo para você saber quais são os pressupostos estatísticos de cada teste. Tá bom? Mas vamos lá. Regressão linear. Vamos começar voltando para o nosso ensino médio. Eu sei que vai dar coceira em alguns aí, mas vamos tentar fazer isso de uma forma simples. Equação da reta. Quem lembra a equação da reta? Eu tinha lá
né, um eixo x, um eixo y, um eixo x, né, e eu tinha uma reta aqui, né, e a gente tinha uma equação para essa reta, né, então se a gente lembrar, a gente tinha uma equação y igual a ax mais b ou mx mais, tá? Depende das letras, depende da escola, o pessoal usava alguma letra. Aqui, como às vezes a gente usa preditor de mais, variáveis de mais, a gente não vai mudando, a gente usa só b, tá? Mas é a mesma coisa. Então isso aqui para nós vai virar y igual a b0, que é o que a gente chamava de b antes, mais b1 vezes x. Vamos falar um pouquinho dessas... vamos falar um pouquinho desses termos aqui, tá bom? Deixa eu pegar uma cor de caneta melhor aqui. Maravilha. Vamos falar um pouquinho desses termos aqui. Esse termo B0, nós chamamos isso aqui de intercepto. O que é um intercepto? É o valor de y quando x igual a 0. Tranquilo? Esse B1 aqui e todos os outros Bs que a gente vai ver daqui para frente, eles vão se chamar coeficiente ou, mais comum termo em inglês, slope. Então, intercepto, valor de y quando x igual a 0, isso é uma consequência matemática. E o nosso coeficiente, ele vai indicar quanto y vai crescer com o aumento de uma unidade em x. Tá bom? Então, se a gente estava usando lá, sei lá, número de acidentes e carros passando. Tá? O y ali é o número de acidentes, o x o número de carros transitando. Então, quantos acidentes a mais eu vou esperar se eu tiver um carro a mais circulando? Basicamente é isso que o nosso B1 vai dizer. O nosso y a gente costuma chamar de desfecho ou variável dependente. Tá bom? O nosso x nós chamamos de preditor ou variável independente. Isso aqui é tudo ensino médio, eu só estou dando os nomezinhos para vocês. Tá? Pensa numa escada. Pensa nisso aqui como uma escada. Tá bom? Eu tenho o B0, que é o andar para onde essa escada leva. E eu tenho o B1, que é o quão íngreme essa escada, ou essa ladeira, se você preferir. Tá bom? Ótimo. O que uma regressão linear vai fazer? Deixa eu mudar aqui para a caneta preta. O que uma regressão linear vai fazer? Ela vai pegar uma porção de pontos. Deixa eu ver se eu ficar desenhando aqui. Deixa eu trazer essa imagem de outro lugar aqui, que eu acho que é mais fácil. Olha só que maravilha. Maravilha. Acho que aqui vai ficar até melhor da gente trabalhar. Deixa eu reduzir o tamanho desse
aqui, maravilha. Então eu vou pegar um monte de numerozinhos dispersos que eu tenho, ó, valores de x casados com valores de y, tá? E eu vou tentar achar uma linha que fique mais ou menos próximo de todos, mais ou menos próxima de todos eles. Tá? É isso que, assim, de uma forma bem simplificada, é isso que uma regressão linear vai fazer. A primeira coisa que fica um pouco óbvia aqui, essa regressão ela vai ter, caramba, essa regressão aqui ela vai ter uma equação dela, exatamente igual a essa, tá? Vai ser esses valores aqui de B0 e B1 vão ser estimados, né? Mas ela vai ter esse valor. A primeira coisa que fica óbvia aqui, só de olhar essa imagem, é esse modelo. A gente chama isso aqui de essa linha aqui a gente chama de modelo, tá? Esse modelo que a gente construiu, esse modelo estatístico que a gente construiu, ele não fica perfeitamente alinhado com os dados, né? Isso fica bem evidente aqui. Para falar a verdade, esse desenho aqui, ele não coincide com nenhum dos pontos, acho que coincide com um dos pontos, um ou dois dos pontos ali, ele coincide mais uma meia dúzia ali que ele passa perto. Mas de resto, para a maioria dos pontos ele está errado, né? Se você olhar bem de perto ali a imagem, você vai perceber isso. Então, todo modelo estatístico que ele é estimado, ele tem um erro. Ele tem um erro inerente a ele. Tá? Então, quando a gente fala num modelo estatístico, deixa eu ver, caramba, eu tenho que adicionar, a gente chama de termo de erro aqui, tá? Eu tenho que lembrar que eu tenho um erro nisso aqui, tá bom? Isso é importante. E, na verdade, quando eu trabalho no mundo real, com esse tipo de modelo, com esse tipo de regressão, eu não trabalho só com duas variáveis. Eu não tenho só um y e não tenho um y e só um x. Eu trabalho com vários preditores ao mesmo tempo. Tá? Então, na verdade, eu vou ter um modelo. Que ele vai ser um troço mais ou menos assim: B0 mais B1x1 mais B2x2 mais B3x3 até onde eu quiser, até o erro, né? Quando eu tenho mais de dois preditores, com dois eu até consigo fazer uma representação tridimensional, mas é quase impossível você entender ela. Mas de 3 para cima já não tem mais como, a gente só tem 3 dimensões, você não consegue mais representar graficamente. Tá bom? Mas imagine que a ideia é a mesma. Eu estou tentando achar uma reta que fique mais ou menos perto de todos os valores de y. Quando eu digo mais ou menos perto, ele está errado para todos. Ele só vai ser o menor erro possível, tá bom? Dentro daqueles dados. Agora, lembra que a gente falou que sobre esses coeficientes? Vamos pensar neles de novo, tá bom? O que é o meu intercepto? O que é o meu B0 numa equação desse tamanho? É o valor que y vai ter quando todos os x forem zero. Fugir da câmera aqui um pouco. Beleza? Quando todos os x forem zero. O que é o B1? Lembra do B aqui. Lembra do outro B1.
Então, o B1 é quanto que eu espero que y vai crescer quando aumenta em uma unidade o x1. Mas aqui eu tenho mais x, então tem um porém aqui. O B1 representa quantas unidades eu espero que y cresça quando eu aumento uma unidade de x1, se todos os outros x, todos os outros preditores, ficarem constantes. Todos os demais constantes. Tá bom? Então, estatisticamente, o B1 é estatisticamente quanto eu espero que y cresça se eu aumentar o x em uma unidade e todos os outros preditores, todos os outros x's dessa equação ficarem constantes. Tá? E é importante, o quanto aumenta na média, tá? Em média. Porque, vamos voltar lá no nosso gráfico. A minha linha ela está perfeita com os pontos? Não, ela não está. Então, quando eu digo que se aumentar um ponto em x, eu vou aumentar 0,5 em y, isso é na média, tá bom? Porque daqui para cá eu tenho um aumento maior do que daqui para cá, por exemplo. E por aí vai, tá bom? Então, isso em média é o que eu tenho. Tá bom? Agora, eu cheguei nesses números, né, nesses coeficientes. Agora, como é que eu vou saber se esses coeficientes eles correspondem àquilo que eu observaria na população, ou se isso aí é um mero acaso? Aí nós vamos fazer os testes de significância. Tá? Então, cada coeficiente desse aqui vai ter um teste de significância. Tá bom? O intercepto vai ter um teste de significância. O B1 vai ter um teste de significância. O B2 vai ter um teste de significância. O B3 e por aí vai. E eu vou ter um teste de significância pro meu modelo inteiro. E o que meu teste de significância ele vai medir aqui? O teste de significância do modelo inteiro, ele vai medir, ele vai me dar a probabilidade de eu encontrar um valor de teste igual ou mais extremo do que foi calculado. Não se preocupe com a matemática por trás disso, tá? Só sabe interpretar. A probabilidade de eu ter aquela estatística ou mais extrema que ela, caso todos os coeficientes fossem iguais a zero. Tá? Deixa eu... vocês vão chamar isso aqui para... vocês vão encontrar isso aqui com o nome de Omnibus. Omnibus. Oh, caramba. Test. Tá? O teste geral. Tá? É o teste do modelo inteiro. Tá? E cada um desses coeficientes, como eu falei, vai ter um teste específico que vai me indicar, né, a probabilidade de eu ter um valor de teste igual ou mais extremo que aquele, caso esse coeficiente em específico fosse igual a zero. Então, por regra, a gente adota a linha de corte ali, o 5%, né, o 0,05. Então, se eu tiver uma probabilidade menor de 0,05 de eu ter um valor desse ou mais extremo, caso o coeficiente fosse zero, eu posso dizer, não, eu acredito que o coeficiente não é zero. Eu rejeito a hipótese de que o coeficiente seja zero, ou seja, que aquela variável, que aquele x específico não tem qualquer efeito sobre o y, e eu aceito a hipótese alternativa, que é, ele tem algum efeito, e esse efeito é expresso
pelo nosso coeficiente. Tá bom? Acho que de uma forma bem simplificada, tá? É isso que é a regressão linear. Tem vários métodos para fazer isso, tá? Vários métodos computacionais para fazer isso. Isso é uma área que está em pleno desenvolvimento, então você vai encontrar métodos novos. Basicamente, o que esses métodos fazem é tentar achar atalhos para falhas dos métodos anteriores, tá? Mas não interessa qual método foi utilizado. O que está se procurando é uma equação de reta que sirva ali naqueles dados. Tranquilo? Maravilha. Agora vamos falar rapidinho dos pressupostos estatísticos, né? Da nossa regressão linear. Tá bom? Primeiro pressuposto: a relação entre o y e o x e os preditores tem que ser linear, tá? Então, se eu tenho, a gente chama de scatter plot esse gráfico de pontos, tá? Se eu pego nossa senhora, consegui desenhar torto pra caramba. Tá, eu tenho aqui o y e eu tenho aqui, vamos dizer, o x1, tá bom? Se eu tenho algo bem claro, isso que a gente viu aqui, tá? Isso aqui é exemplo de livro-texto, tá? Na realidade, esses dados vão estar espalhados por tudo aqui, tá? Às vezes é até difícil você perceber que existe uma relação linear aqui, tá? Mas vamos dizer, mas você consegue perceber claramente quando não tem, tá? Então vamos dizer que eu tenha, caramba, uma variável que ela cresça até um determinado momento e depois ela começa a decrescer. Tá? Isso aqui é um exemplo de variável que ela não ela não tem uma relação, variáveis, né, que não tem uma relação linear. Agora que eu vi que está fora aqui. Deixa eu trazer para o centro de volta. Essa relação aqui ela não é linear, então eu não posso usar modelo de regressão linear, eu vou ter que usar algum outro tipo de regressão. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo pressuposto. Vamos voltar para cá porque eu vou precisar dessa. Quero ver eu conseguir. Sujei todo o gráfico, todo o meu gráfico aqui, agora eu não consigo limpar de volta, mas sem problemas. Segundo o pressuposto estatístico, esse é um pouquinho mais complicadinho. Os meus erros, aliás, o erro dos resíduos tem, perdão, os meus erros, ou que nós chamamos de resíduo, já vou explicar o que é, eles são normalmente distribuídos, eles têm uma distribuição normal, tá bom? Essa é uma das mais dos pressupostos mais tranquilos. Não precisa ser perfeitamente normal, se for mais ou menos simétrico, já está atendido, tá? Tem alguns estudos mais recentes mostrando isso. Não é que já está atendido, o modelo se comporta bem, né? Você não perde tanta precisão. O que é o resíduo? O resíduo é quando eu meço aquele valor que o meu modelo prediz e eu comparo ele com o valor que eu tenho na realidade. Tá? Esse é o meu, isso é o que eu chamo de resíduo, tá bom? Então eu tenho aqui, na vida real, eu tenho aqui esse camaradinho aqui,
que ele tinha um x igual a, sei lá, 0,8 talvez, né? E esse valor corresponde a menos 0,3 no y, tá bom? E a minha reta, o meu modelo, para esse mesmo 0,8, ele caiu nesse ponto aqui, que corresponde a mais ou menos. Aqui esse 0,3 eu forcei a barra, né? Quase 1 já. Mais 1,0. Essa diferença entre o valor que foi previsto, que é o menos 0,3, e o valor que eu encontrei, é o que nós chamamos de resíduo. Tá bom? Então, isso é o que nós chamamos de resíduo. Se eu calcular o resíduo para cada um desses pontos, eu vou ter uma lista de resíduos, né? E se eu plotar essa lista de resíduos, né? Se eu fizer um histograma dessa lista de resíduos, do valor deles, eu vou ter que ter uma distribuição aproximadamente normal, tá bom? Tem um troço mais ou menos assim. Tá? A gente já vai ver isso na prática, tá bom? Próximo pressuposto. É um palavrão, mas o conceito é bem simples. Homocedacidade. Homocedacity. Tá? O que é a ideia? A gente falou do resíduo aqui, certo? O que um modelo homocedástico, sei lá se é essa palavra em português, ele tem como característica? Esse erro ele é mais ou menos o mesmo, tá? Ao longo de toda a reta, tá? Então, ao longo de toda a reta, eu estou errando mais ou menos a mesma coisa. E quando eu falo mais ou menos, é mais ou menos mesmo, tá? Não é um troço não é um troço tão preciso assim, tá? O que eu quero evitar? Que quanto mais eu quero evitar um formato de funil, tá? Que quanto maior o meu y, quando menor o meu y, tá? Mais erro ou menos erro eu vou ter, tá bom? A gente consegue fazer um diagrama dos resíduos aqui, tá? A gente consegue fazer até o mais comum, a gente consegue fazer um scatter plot em que eu vou ter aqui o y previsto pelo meu modelo e eu vou ter aqui o y real, tá? Um valor que foi medido, tá? Isso aqui vai ter que ser, esses erros aqui vão ter que ser mais ou menos constantes, tá? Eu não posso ter erros maiores para valores maiores, tá? Isso aqui então vai ter que ser mais ou menos uma linha, tá bom? Não pode ser muito distante disso, tá? É bem fácil de testar isso também, tá bom? Fica tranquilo. Agora, duas coisas que eu acho que são as mais importantes aqui. Observações têm que ser independentes, tá? O que isso significa? Eu não posso ter a mesma unidade sendo repetida mais de uma vez, sendo medida mais de uma vez. Se eu estou medindo, por exemplo, precisão no tiro, cada atirador vai atirar uma vez, porque esse modelo ele parte do princípio, ele tem como premissa, ele tem como pressuposto que uma medida não depende da outra.
O que, que acontece se a mesma pessoa atira 2 ou 3 vezes? Você concorda comigo que o resultado do segundo e do terceiro tiro dela está altamente relacionado com o primeiro? Porque é a mesma pessoa, tem a mesma habilidade, tem as mesmas características, então esses valores eles estão relacionados. É possível montar um modelo em que as observações não são independentes? É uma coisa um pouquinho mais avançada, mas é possível, tá bom? Mas você vai trabalhar com um modelo simples, as observações têm que ser independentes, tá bom? Então, se eu estou medindo criminalidade numa mesma área, eu não consigo trabalhar com esse tipo de modelo. Eu vou trabalhar com outro tipo de modelo, linear também, a mesma coisa, mas eu não consigo trabalhar com esse tipo de modelo em específico, tá bom? E o último pressuposto, que é extremamente importante, esses coeficientes aqui que eu escolhi, né, os meus preditores, x1, x2, x3 e o x4, eles não podem ter correlação um com o outro. Tá bom? Correlação, até pode ter uma correlação mais pequena. Eles não podem ter correlação um com o outro. Tá bom? Porque senão o que vai acontecer é que vou colocar de uma forma didática, né? Um coeficiente vai roubar um pouco da influência do outro. Tá bom? Quando eu coloco os dois juntos, eu tiro eu tiro a influência deles. Acabo tirando um pouco da influência de um deles. Tá? Pessoal, vamos lá para a nossa prática. Tá? Eu importei aqui para o mesmo arquivo do Jamov, só por comodidade, as 3 bases de dados que eu botei para vocês no Classroom. Tá? Vocês podem fazer um arquivo para cada, vai ficar até mais fácil para vocês, tá? Mas como eu quero mostrar algumas coisas aqui, eu prefiro ter elas juntas, tá bom? A primeira coisa que a gente faz quando começa a análise, a gente viu na aula passada, vamos dar uma olhada no jeitão dos dados, né? Então a gente vai explorar, pegar os descritivos. Deixa eu explicar esses dados aqui primeiro. Essas bases de dados, esses dados eles foram gerados artificialmente, tá bom? Esses aqui não são dados do mundo real. Os dados do mundo real eles costumam ter muitos problemas. Eu bati muita cabeça na aula para preparar a aula passada usando dados reais. Eu preferi trabalhar com dados artificiais, que daí a gente consegue mostrar o que a gente quer, tá bom? Basicamente aqui nós temos 3 turmas de 1000 policiais, então turmas grandes, né? Pensa numa escola de soldados inteira. Nós temos 2 turmas que testaram, fizeram o teste de tiro policial e tiraram uma determinada nota. Tá? Então a nota de 0 a 100. Então pode ver aqui as duas turmas, as notas de 0 a 100. Esse é o nosso desfecho, né, nossa variável dependente. Esse aqui é a identificação do aluno, né, a idade de cada um e se é policial feminina ou não. Então 0 masculino, 1 feminino. E a nota na disciplina de armamento e munição. Tá? Então a gente quer usar essas variáveis para ver se elas estão de alguma forma relacionadas à nota na disciplina de tiro policial. Tá bom? E a terceira base de dados que eu puxei aqui, que se vocês repararem não tem nota, né, na disciplina de tiro policial, na verdade foi um teste que esses policiais fizeram. A gente botou eles para fazer um tiro de pistola a 50 metros, tá? Acertar uma bolacha, um alvo metálico a 50 metros. Acho que a maioria aqui é da área, está familiarizada. Então o alvo metálico, a bolacha, você não tem zona de pontuação. Acertou ou errou. Tá? Então é um desfecho dicotômico. Tá? Então 1 se acertou, 0 se errou. Beleza, pessoal? Mas vamos focar nas 2 primeiras turmas. Foi o pessoal que foi avaliado na disciplina de tiro policial. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no jeitão dos dados primeiro, né? Então vamos explorar, dividido por source. Vamos
Vamos dar uma olhada nas notas, na idade, nas femininas, na nota de armamento e munição. Perceba que já estão todas as variáveis aqui devidamente classificadas, né? A nota é uma variável aproximadamente contínua, apesar de ser discreta, que acredito que tenha só números inteiros ali, mas ela a gente consegue tratar ela como se contínua fosse, até pelo alcance dela. Idade, mesma coisa, mesma ideia. E a nota de armamento e munição também a mesma ideia. Ela está aproximada para 3 casas decimais, então também não é tecnicamente uma variável discreta, mas a gente trabalha como contínua. Tá? Deixa eu botar as tabelas de frequência. Maravilha. Não tenho isso, a gente pode tirar daqui. A média. Perceba como a minha variável final aqui é o value, né? A nota, aquele teste que a gente fez, ele não aparece em nada. Tá? Eu podia tirar ele daqui, mas eu vou deixar para facilitar a visualização. Vou botar aqui um histograma para a gente dar uma olhada. Maravilha. Então vamos lá. Percebam que eu tenho 2 turmas diferentes aqui, dois dados que eu postei lá para vocês. Um que é o Data Normal, é um dos arquivos, e o outro Data Skew. Essa aqui são só o tipo de distribuição que eu usei para gerar os dados, tá? Então, nesse primeiro dado, a distribuição inicialmente era normal, mas a gente tem um problema. Isso vocês vão ver muito em dado do mundo real. Ela começa normal, bonitinha, né? E depois ela até tenta continuar uma distribuição normal, mas como existe um teto, né? A nota máxima é 100, ninguém tira mais de 100. A distribuição acaba truncada ali e muita coisa concentrada para as notas maiores, tá? Isso é bem comum no mundo real, tá? A menos que você trabalhe com nota padronizada, score padrão, né, como o Enem faz, que aí você força uma distribuição normal, tá? Mas o que vocês vão costumar ver quando vocês forem avaliar nota de aluno, nota de policial, vai ser alguma coisa nesse sentido, tá? Se for trabalhar com a nota bruta, tá bom? Embaixo, ele já é uma distribuição que ela é forçadamente enviesada, tá? Então perceba que ela tem uma elevação súbita aqui, né? E cai subitamente também. Então, ela nem chega a atingir o teto. Então perceba que a segunda turma aqui tem notas muito baixas, inclusive. Tá bom? Então são dois conjuntos, são dois conjuntos de dados diferentes. A idade mais ou menos homogênea, né? Tem idades mais ou menos homogêneas. Número de femininos aqui não é o caso, mas o número de femininas mais ou menos homogêneos também, tá? Em torno de opa, peraí que tá. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Ele tá pegando o total em relação a total geral aqui. Mas você tem em torno de 5 para 27, um quinto, você tem mais ou menos uns 20% de femininas em todas as amostras, exceto aqui no teste que foi feito, né, do acertou ou não acertou, que daí você tem quase 30% de policiais femininas. Tá? Se você dividir isso aqui, você vai encontrar mais ou menos isso, tá? Então, só para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo.
Então vamos dar uma olhadinha nos nossos modelos, tá? Então a gente vai lá, regressão, a regressão linear, minha variável dependente value, eu quero usar como preditores a idade, se teve policial feminina ou masculina, né, o sexo do policial, e a nota de armamento e tiro. Legal. Reference levels, ok. Assumption checks, a gente já vai ver isso num momento. Adjusted R-square, aqui. Overall model test, isso aqui que eu quero. Maravilha. Deixa eu só tirar, quero só uma dessas turmas aqui por enquanto. Excelente. Então esse é o nosso modelinho. Aqui não é curso de Jamov, então dá uma olhadinha no YouTube ali, tem vários tutoriais do Jamov, é bem tranquilo. Eu quero mostrar algumas coisinhas aqui. Então aqui é o nosso modelo, né? Então se a gente for pensar lá, se a gente for pensar lá no que a gente falou, naquele equação que a gente estava usando, qual que é a probabilidade de você recomendar o whiteboard a um amigo ou colega? 0, depois você mostrou esse negócio no meio da minha apresentação. Então aqui, basicamente, para a gente escrever as variáveis que a gente está usando, né, value, que é a nota, né, que ele tirou em tiro policial, vai ser igual ao B0, que é o intercept, que está escrito ali. Se você tiver com o Jamov em português, ele provavelmente vai escrever intercepto, mas não se preocupe com isso. B1 vezes qual que é a nossa qual que é o nosso primeiro preditor ali? Idade, age. Mais B2 vezes qual que é o nosso segundo preditor? FEM. Maravilha. Então mais B3 por exclusão vai ser a nota em armamento e munição. Tá bom? Mas lembra que nós temos o tal do termo de erro, tá bom? Esse erro aqui vai ser estimado, tá bom? Pelo modelo. Não vamos prestar atenção nele nesse momento, mas ele faz parte da equação ali também, tá bom? Então vamos interpretar essas coisas aqui. Eu vou fazer o seguinte para facilitar. Deixa eu ajeitar esse quadro aqui e eu vou copiar essa análise aqui. Não rolou o que eu queria. Deixa eu ver se... ele está copiando como tabela. Não seja esse o problema. Vamos dar um print screen aqui, a gente já resolve essa parada. Maravilha, pronto. Não preciso ficar lá, eu consigo mexer com isso aqui, fazer rabiscos à vontade. Muito bom. Muito bom, muito bom. Então, esse foi o resultado do nosso modelo ali. Beleza? O que o nosso intercepto quer dizer mesmo? É o valor da nota, né? Da nota do policial, quando todos os preditores forem 0. Veja, isso aqui é um modelo matemático,
tá bom? Isso aqui não precisa fazer sentido no mundo real. Então, se a idade do policial for 0, que é um troço que não faz sentido nenhum no mundo real, né? Mas matematicamente é isso. Se a variável FEM for 0, ou seja, se o policial for masculino, então, um masculino com 0 ano de idade, que tirou 0 na aula de armamento e munição, vai ter uma nota na disciplina de tiro policial de menos 3,5. Tá? Então, a nota negativa, o que isso quer dizer? Nada, é um modelo matemático, tá bom? É só para vocês entenderem o que isso significa. Dependendo do contexto, dependendo dos preditores que você estiver usando, isso aqui pode fazer sentido ou não, tá bom? Lembra dos testes de... lembra dos nossos... Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui, que eu acho que vai ficar até melhor. Maravilha. Lembra dos testes de significância que a gente estava fazendo? Então, Omnibus Test ou Overall Model Test. Tá? Eu acho que lá no software estava Omnibus e aqui está o Overall. Então, isso aqui é rigorosamente a mesma coisa. Tá bom? F é aquela estatística que é calculada, não se preocupe muito com isso. Degrees of Freedom, graus de liberdade, também isso aqui é uma questão matemática. É importante, mas não para a nossa interpretação. O que vai valer para a gente aqui, o que é mais importante para a gente aqui é esse negócio aqui. Então, o que significa... Oh, caceta. O que significa isso aqui? É a probabilidade de eu ter um modelo, calcular esses valores e ter esse valor aqui, ou mais extremo que esse, maior que ele em módulo, tá bom? Se todos esses coeficientes na verdade fossem 0, tá? Seria a probabilidade de eu ter esses coeficientes aqui, simples... Oh, caceta, eu tô apertando sem querer o botão da caneta aqui. A probabilidade de eu ter esses coeficientes aqui simplesmente ao acaso, tá? Eles são 0 e eu tive ao acaso. Então ele está me dizendo que essa probabilidade é menor que 0,01, 0,001, ou seja, menor que 0,1%. Tá? Então, provavelmente um desses seja diferente de 0. Tá bom? Esse R quadrado que a gente já vai falar sobre ele. Vamos descer para os coeficientes. Então a gente falou do intercepto, beleza? E perceba que aqui também é menor que 5%, né? Menor que 0,05. Tá? Significa que o intercepto não é 0. Simplesmente isso. O intercepto aqui para o nosso modelo não muda nada. Até porque o que a gente falou, ele não faz nem sentido no mundo real, né? Um termo matemático apenas. Agora a idade. Então, ele calculou o coeficiente de 0,02, 0,25, 0,3 então, né? 0,03. Se isso aqui não fosse 0, isso significaria que para cada ano a mais que o policial tem de idade, a nota dele aumentaria em 0,03. Ou seja, nada. A cada 100 anos o policial aumenta em 3 pontos. Então, muito, muito pouco. Mas, percebo que esse número aqui, o nosso P, ele é muito grande. O que isso significa? Que eu não posso rejeitar a minha hipótese nula, que era isso aqui é 0. Ou seja, o que isso aqui está me dizendo? Eu não posso dizer que o coeficiente da idade não seja 0. Se isso aqui for 0, o que significa? Se eu não posso dizer que isso aqui não é 0, o que significa? Se isso aqui fosse 0, esse termo inteiro aqui sumiria, certo? Ou seja, se isso aqui fosse 0, significaria que a idade não interfere em nada na nota do policial na disciplina de tiro policial. Tá? Como eu estou dizendo que eu não sei se isso aqui é 0 ou não, eu não tenho como dizer que isso aqui não é 0, então eu não tenho como dizer que isso aqui faz qualquer diferença. Tá? Essa é a interpretação desse negócio. Significa que não faz diferença? Não.
Não é isso. Significa que eu não tenho evidência suficiente para dizer que faz diferença. Como eu não tenho evidência suficiente para dizer que faz diferença, eu parto do princípio que não faz. Beleza? É um pouquinho sutil a interpretação, mas essa diferença ela é importante, tá bom? FEM. Vamos pular FEM um pouco. Não, vamos para FEM direto aqui. Essa variável, ela só pode assumir dois valores. Tá certo? Então, ela tem um coeficiente estimado em 0,13, menos 0,13, beleza? O que isso significaria? Que com todo o resto constante, então policiais da mesma idade, com a mesma nota na disciplina de armamento e tiro, se esse policial fosse uma policial feminina, ele tende, na média, a ter uma nota 0,13 pontos menor do que uma. Tá? Então eu mudar isso de 0 para 1. Tá bom? Ela só tem dois níveis, né? Só que, de novo, o nosso valor aqui indica que eu não tenho como dizer, eu não tenho certeza que isso aqui é diferente de 0. Tá? Então, o que a evidência indica, eu não tenho evidência suficiente para dizer que isso aqui é maior, que é diferente de 0, então eu parto do princípio que seja 0, ou seja, não há diferença significativa entre masculinos e femininos dentro dessa, considerando essa amostra. Tá bom? A questão da amostragem aqui vai influenciar muito, tá, galera? É muito comum na área, especialmente tem aquela discussão que eu tinha citado na revisão, né? A gente quase nunca trabalha com amostras aleatórias, então tem muita discussão sobre o quanto eu consigo generalizar isso aqui para o geral, porque a ideia aqui, galera, é eu pegar essa amostra de 1000 policiais que eu medi e esses coeficientes eu vou generalizar para todos os policiais. É isso que eu quero. Então veja a interpretação que eu estou dando. Uma policial feminina, em geral. Tá bom? Então, com base nesses 1000, eu estou dizendo, não tem diferença entre masculino e feminino. Tá? Não parece ter diferença entre masculino e feminino. Né? Você sempre dá uma segurada na linguagem, porque você nunca pode afirmar nada com muita certeza. Tá? Mas como a gente não trabalha com essas amostras aleatórias, essa extrapolação para o geral fica muito difícil. Tá? Então não é incomum você ter vários estudos apontando numa direção e do nada você acha um estudo apontando em outra, ou vice-versa. Tá? E pode ser que daí, a partir daquele novo estudo, você comece a achar mais resultados naquela direção e se descubra que tudo aquilo que você tinha para trás estava errado. Tá? Isso é bem comum na área. Agora vamos lá para a aula para nota de armamento e munição. É o nosso terceiro. Deixa eu só sumir com esses rabiscos aqui. Nosso terceiro preditor. Então, nós temos um coeficiente de 0,978, então 0,98, o que significa que cada ponto a mais que o aluno tirou na disciplina de armamento e munição está relacionado com o aumento de um ponto na disciplina de tiro policial. Então eles estão altamente relacionados, quase 1 para 1 ali. Tá bom? Então é isso que esse coeficiente está dizendo. Lembrando, com todos os outros iguais. Nesse caso aqui não faz tanta diferença, porque a nota de armamento e munição é o único coeficiente que é significativo, que eu posso dizer com uma razoável margem de certeza que é diferente de 0. É o único. Né? Os outros, eu não consigo dizer com uma margem de certeza decente que eles são diferentes de 0. Então, na verdade, eles acabam não fazendo diferença. Tá? Mas se fizessem diferença, a interpretação seria
para policiais da mesma idade, do mesmo sexo, para cada ponto a mais na nota de armamento e munição, eu espero 0,98 pontos a mais na disciplina de tiro policial. Tá bom? Reforçando aqui, não custa a gente reforçar o que significa esse menor que 0,01. Significa que se o valor real disso aqui fosse 0, a probabilidade de eu calcular tudo isso aqui de novo e encontrar um valor igual a esse aqui ou mais extremo que ele é menor que 0,001, é menor que 0,1%. Tá bom? Bem abaixo da do nosso limiar ali. Tá bom? Do nosso nível de significância. Tranquilo com isso aí? Então, toda vez que a gente encontrar um modelo, é isso que a gente vai observar, né? Quais, de uma forma simplificada, óbvio, né? Se o modelo, de forma geral, ele foi significativo e quais foram as variáveis significativas dentro desse modelo. Agora vamos voltar aqui para o nosso R quadrado. Quando a gente tem mais preditores, a gente costuma utilizar o R quadrado ajustado, tá? Aqui eles, por coincidência, são iguais, mas a gente costuma prestar mais atenção nisso aqui. Mas a diferença geralmente é pequena, tá? O que isso aqui significa? Tá? Esse aqui é o percentual, da variância que é explicado por esse modelo. Percentual da variância do desfecho, né, pela uma variável dependente, que é explicada por esse modelo. Então, se a gente pegar o scatter plot dela lá, os pontos dela, deixa eu puxar lá do Jamov, que acho que fica mais fácil do que falar. Vou até pegar um gráfico de barras, que é mais fácil, acho que fica mais fácil de visualizar. Vou pegar um box plot, acho que fica até melhor de visualizar. Aqui, maravilha. Então, os meus dados eles estão variando ao longo de todo esse eixo. Isso aqui são as notas, né? São as notas. Então, eles variam ao longo de todo esse eixo. E toda essa variabilidade que eu tenho aqui, esses preditores que eu escolhi, eles explicam 87,8%, 0,878. Tá? Isso é o que significa. Isso é coisa pra caramba, tá? Então, um modelo que consegue explicar quase 88% da variabilidade dos dados é um modelo excepcional. Tá? Aí depende muito da área. Tá? Em Criminal Justice, em especial, quando você está falando de criminalidade, os modelos raramente passam de 30% a 40%. Tá? Raramente não, quase nunca passam. O comum são os modelos ficarem em torno de 15%, 20%, né? Um R quadrado de ponto 15, ponto 20. Tá bom? Você tem muita variável influindo, tá? É muita variável influindo nesse negócio. Beleza? Agora vamos dar uma olhada nos pressupostos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui só a título de curiosidade algumas verificações de pressuposto, só por curiosidade mesmo. Vamos ver colinearidade, que é provavelmente um dos mais importantes. Então, a gente tem uma medida chamada VIF de colinearidade. Se ela for muito alta, indica que as variáveis preditoras ali, elas estão muito correlacionadas e isso vai interferir no modelo. Não pode estar. Uma outra forma que você pode fazer isso é fazer uma correlação simples, como a gente aprendeu na última aula, né, de todos os preditores. Então a gente pega aqui a T
idade, e cá está. Então pode ver nenhuma correlação estatisticamente significativa, todos valores bem pequenos, então a gente não tem problema de colinearidade aqui, tá bom? Se a gente tivesse problema de colinearidade aqui, a gente teria problema aqui em cima no valor do VIF, tá bom? Eu gosto de usar muito, eu gosto de fazer muito inspeção visual para verificar essas coisas. Eu uso um módulo, aqui no Jamov eu uso um módulo do Dustin Fife, que é um estatístico bem famoso aí na internet. Ele tem um canal bacana chamado Simplistics, quem fala inglês aí recomendo. Tá? Ele explica de forma muito simples os conceitos mais básicos de estatística, bem bacana, gosto bastante das aulas dele. Tá? E ele tem esse módulo aqui que ele permite você fazer a inspeção visual dos dados. Então lembra que os resíduos, lembra o que era o resíduo? É quando você desconta aquilo que o modelo explicou do teu valor medido, né? Então todos os resíduos que tem não é exatamente normal, mas não é um problema muito grande aqui. Você tem bimodal, que a gente chama, você tem dois picos aqui, mas ainda não está de todo ruim. Tá? A gente não tem nenhuma tendência ao longo ao longo dos resíduos, né? Então seria um problema se o resíduo fosse constantemente maior numa direção. Aqui a mesma coisa, né? O módulo do valor dos resíduos versus o valor predito, né, pelo modelo. Eu não posso ter nada indicando que quanto maior ou menor o meu valor, mais ou menos errado o meu modelo tá. Basicamente é isso. Se eu tiver isso também, só quer dizer que, ó, quando vai chegando para aquele lado, tome cuidado, não dá para usar esse modelo aqui, melhor usar outro. Tá bom? Então, só mais a título de curiosidade. Aqui embaixo ele dá o que a gente chama de R quadrado semiparcial, que é o R quadrado de cada um de cada um dos preditores. Isso é interessante. Então perceba aqui que idade e sexo não explicam nada. Então 8 vezes 10 a menos 5. Então 0,00008. Então 0,0008% da variância explicada por isso aqui. Então não explica quase nada. Então a maior parte da explicação está na nota de armamento e tiro. Agora isso é importante. Como é que eu sei o que eu vou colocar dentro do modelo? O que eu vou escolher como variável de preditora? Muito é lógica, tá? Dependendo do que você está estudando. Eu quero ver se duas variáveis elas estão associadas. Então essas duas vão ter que estar dentro do modelo, né? Uma com variável dependente, outra com variável independente. Independentemente dessa variável estar contribuindo alguma coisa ou não, tá? Ela vai ter que estar lá porque ela tem a ver com o meu objetivo. As demais, aí vai muito do que outros pesquisadores fizeram e do que a minha teoria, a minha literatura indica. Então, se a minha literatura, se os meus pesquisadores da área dizem que sexo é uma variável importante, tem que estar lá. Do mesmo jeito aqui, nem que seja para contribuir nada, mas tem que estar lá para mostrar que não contribui nada. Idade, se tem algum motivo relevante para ser, mesma coisa. Bota lá e deixa, nem que não seja para contribuir nada. Em regra, a gente não fica colocando e tirando variável no modelo assim ao bel prazer, tá bom? Você tem que ter um motivo para incluir ou para retirar alguma variável do teu modelo. Tranquilo? Vamos partir agora para o outro exemplo. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa, mas agora com a outra turma, né, que estava um pouquinho. Que tinha uma distribuição um pouquinho diferente de notas, né? Eles tinham um desempenho pior, se não me falha a memória, inclusive. Certo.
né? A média média da turma 67, 68 praticamente, né? Então uma média bem baixa, né? Nota máxima 8,8. O instrutor aqui sacaneou os caras. O instrutor pegou pesado. Então vamos lá para o modelo direto. Então tá aqui. Então a primeira coisa que a gente vai olhar, né, o nosso overall test, né, o nosso teste geral do modelo. Ele está me dizendo que se todos os coeficientes fossem zero, né, tem uma probabilidade menor que 0,1% de eu ter um valor desse ou mais extremo. Tá? Então provavelmente tem algum valor que não seja zero aqui no meio. Intercepto, então, mesma ideia do outro, né? Para um policial com 0 anos de idade, masculino, né? A variável φ igual a zero, com nota 0 em armamento e munição, eu espero que ele tenha tirado menos 28 na prova. Tá? Na prática, não tem significado nenhum, mas tem um significado matemático isso. Tá? Vai posicionar a tua reta lá. Idade não fez diferença, né? Aqui são duas coisas, né? Não fez diferença, então existe uma alta. Se o valor real fosse zero, teria uma alta probabilidade de eu ter um valor desse aqui ou mais extremo, né? Esse valor t aqui, galera, é o que realmente diz respeito ao p-valor aqui, a probabilidade que a gente está falando. Mas isso aqui é calculado com base nesses outros dois, tá? Então, estão bem relacionados. Então, se o valor real fosse zero, tem uma probabilidade de 93,7%, teria, né, probabilidade de 93,7% eu ter um resultado desse ao acaso. Então, eu não tenho como dizer que isso aqui é diferente de zero, então idade não fez diferença nessa turma também. Com dois estudos, aí vai depender da qualidade do estudo. Com dois estudos apontando o mesmo resultado, eu já consigo ter um pouquinho mais de certeza que não, idade não tem nada a ver com a nota dos caras em tiro policial. Tá? Eu já reforço a minha conclusão. Tá bom? A segunda coisa que isso aqui quer dizer é que, mesmo que tivesse algum efeito, lembra que eu falei a diferença da significância estatística para a significância prática? Então, mesmo que tivesse algum efeito, a cada 500 anos de diferença de idade, o cara teria um ponto a mais na nota de tiro policial. Então, na prática, mesmo que isso aqui fosse significativo, na prática não teria significado nenhum, tá bom? Não teria importância nenhuma. Por que eu friso muito isso? Quanto maior a tua amostra, quando você começa a trabalhar com amostras grandes, 1000 já é uma amostra bem considerável, inclusive. Né? Quando você começa a trabalhar com amostras muito grandes, você artificialmente você infla a probabilidade de você ter um resultado significativo, tá bom? Porque você vai estar chegando mais próximo, né? Você tá com uma amostra maior, você está chegando mais próximo, né, da população. Só que você vai achar uma diferença significativa estatisticamente que não tem importância prática nenhuma, tá bom? Deixa eu só tentar jogar outra. Deixa eu tentar jogar o outro junto aqui só para ver se muda alguma coisa. Ó, aqui apareceu, a gente torturou bastante os dados, aqui apareceu. A gente já vai discutir esse outro modelo aqui, considerando as duas turmas juntas. Ah, mas vamos seguir lá. O fato do policial ser feminino, né, reduziria a nota em 0,5, né, em meio ponto,
em relação ao masculino, nas mesmas condições, mesma idade, mesma nota de armamento e munição, tá? Mas, de novo, eu não tenho como dizer que isso aqui seja diferente de zero, tá? Estatisticamente, isso aqui não é diferente de zero, eu não tenho como rejeitar a hipótese de isso aqui seja diferente de zero, então, na prática, eu diria que o fato do policial ser uma feminina não influi no resultado dela. Agora, nota de armamento e munição, significativo, então eu posso rejeitar com uma boa margem de certeza que isso aqui é diferente de zero, e cada ponto a mais na disciplina de armamento e munição, eu espero que o policial tenha 1.2 praticamente pontos a mais na disciplina de tiro policial. Beleza? Estou arredondando ali aquele coeficiente gigante. Vamos dar uma olhadinha nos pressupostos. Então a gente não tem problema de colinearidade, né? O VIF aqui, o VIF continua baixinho. Os resíduos, aqui é mais ou menos normal. Tá meio esquisito já esse negócio. Dependência não tem nenhum padrão específico, né? Um pouquinho mais baixo aqui, um pouquinho mais alto lá, nada demais. Mas aqui é um problema. Vocês percebam que aqui eu tenho de uma forma mais ou menos consistente, né? Que quanto maior a nota, perdão, ia falar a mesma coisa que ao contrário. Quanto menor a nota, maior o erro do meu modelo. Isso aqui é o que a gente chama de heterocedacidade. Tá bom? É o contrário de homocedacidade. Então, o pressuposto da homocedacidade ele foi violado. Tá? Então, esse modelo eu tenho que ter muita cautela com ele. Tá bom? E eu esqueci de falar antes, né? A gente tem o R quadrado aqui. Eu percebo que aqui já deu uma diferença do R quadrado para o R quadrado ajustado. Né? Foi lá na terceira casa decimal, mas teve diferença. R quadrado de 0,735, então 73,5% de toda a variância na nota está explicada por essas três variáveis, né? Se a gente olhar lá a participação individual dela, vai ver que, de novo, a nota de armamento e munição explicou quase toda a variância do modelo. Né? As outras duas não estão contribuindo grande coisa. Tá bom? Aqui, por curiosidade, eu juntei as duas turmas para ver o que dava. Eu não tinha feito isso antes. Né? Eu fiz aqui agora, ao vivo, para ver o que acontecia. Então lembra que eu falei que quanto mais você vai aumentando a tua amostra, mais você vai se aproximando de resultados artificialmente significativos, estatisticamente significativos. Aqui foi um exemplo. Então eu juntei as duas turmas, então agora eu tenho 2.000 policiais, né? O modelo de novo foi significativo, está explicando 75% da variância na nota final. Deixa eu só assumir isso aqui, que agora eles estão combinados. De toda essa variância, né? Está explicando 75%. Voltar lá no modelo, aqui. A gente vai olhar os coeficientes. Uma coisa vocês vão perceber: a idade ela continua estatisticamente não significativa, mas perceba que a probabilidade disso aqui ser menor que zero, ela está bem menor do que estava nos outros modelos. Então você está reduzindo essa probabilidade só de aumentar a amostra. A nota em armamento e munição continua significativa, mais ou menos a mesma coisa, né? Cada ponto a mais em armamento e munição
aumenta um ponto na disciplina de tiro policial. E agora, o fato do policial ser feminina começou a pesar. Agora está aparecendo. Então, se esse coeficiente fosse zero, a probabilidade de eu rodar isso aqui e chegar num valor t igual ou mais extremo do que menos 2,5, aqui é importante. O que é por que a gente fala mais extremo? Que é o módulo maior, é só o valor maior, tá bom? Ele pode ser menor, ele pode ser mais negativo que esse menos 2,5, ou ele pode ser maior que positivo 2,5, tá? Pra gente falar mais extremo. A probabilidade de eu encontrar isso aqui ou mais extremo é de aproximadamente 1%. Tá? Então está abaixo dos 5% que é a nossa linha de corte. Então a gente diz que é estatisticamente significativa. Mas aí a gente vai olhar o significado prático disso. A variável FEM ela só pode ter dois valores, 0 masculino, 1 feminino. E eu mudar de masculino para feminino vai reduz na média, tá? Para policiais que têm a mesma para dois policiais que têm a mesma nota em armamento e munição, que tenham a mesma idade, tá? Na média, a feminina vai tirar 1 ponto a menos na nota de tiro, na disciplina de tiro policial. Só que percebo, é 1 ponto numa escala que vai de 0 a 100. Cara, é praticamente nada. É praticamente nada. É diferente de você interpretar a nota de armamento e munição ali. A nota de armamento e munição é 1 ponto na mesma escala de 0 a 100, mas é 1 ponto para cada ponto na nota de armamento e munição, que também vai de 0 a 100. Então o impacto disso na prática é muito maior do que a questão do sexo. Tá? Lembrando que isso aqui são dados artificiais. Tá bom? São gerados de forma aleatória. Tá? O resultado que deu aqui foi completamente aleatório, então não foi nada previsto. Dá uma olhadinha no nossos pressupostos. Então, sem colinearidade, a gente já sabia disso. Percebo que agora que eu tenho gente pra cacete, a distribuição dos meus resíduos ficou mais bonitinha, ó. Ficou mais bonitinha. Esse aqui tá bem carinha de normal. Tá bom? Isso aqui tá bem bacaninha. Então, quanto maior a tua amostra, mais fácil fica de você atender esse pressuposto aqui. Também não tem nenhum padrão de resíduo ao longo dos valores, mas quanto ao tamanho do erro, né, quanto ao tamanho do resíduo, dá para perceber que quanto menor a nota, mais errado está o modelo. Tá? Então, para as notas menores, esse modelo ele não é tão confiável quanto ele é para as notas maiores. Beleza? Maravilha. Agora a gente vai trabalhar com outro tipo de regressão, que é a regressão logística. Então vamos lá. Na regressão logística, eu vou trabalhar com uma variável dependente que ela é dicotômica. Tá? Ela pode assumir apenas dois valores, sim ou não, masculino e feminino, apesar de sexo não ser tão comum como uma variável, um desfecho, né, com uma variável dependente. Geralmente a gente codifica sucesso ou fracasso, atirou, não atirou, por aí vai. Tá? Geralmente a gente codifica como 0 o não, né? E como 1 o sim. Tá? O 0 geralmente é a tua categoria de referência. Tá? Se eu não tenho essa gradação, essa ordenação, né, de tipo não e sim, uma medida direta, o 0 vai ser a tua categoria de referência. Geralmente é aquilo que você tem mais. O 1 geralmente é aquilo que você quer estudar, aquele efeito que você quer cujo aparecimento você quer estudar. Mas você pode codificar como você quiser, só vai ficar mais difícil de interpretar depois.
Eu não consigo fazer uma reta, só tem dois valores. Né? Se eu tentasse plotar isso aqui de alguma forma, né? Vamos dizer que eu tivesse qualquer variável, idade. Vamos pegar nosso exemplozinho ali que a gente já tem, né? Acertou ou não acertou o alvo versus idade, né? Isso aqui só pode ter dois valores. Ou é zero, ou é um, tá? Então, eu ia ter uma série de pontos aqui, uma série de pontos aqui. Como é que eu vou ligar isso aqui com uma reta? Não tem nem como. A maior probabilidade é que a reta passasse no meio aqui ainda, né? Então isso aqui não funciona, não tem como fazer o que a gente estava fazendo até agora. Mas tem como a gente fazer um enjambre. Olha só que maravilha. Vamos fazer um enjambre. Tem uma distribuição, lembra que a gente falou de distribuição de probabilidade? Então, tem uma distribuição que já foi muito bem estudada, os matemáticos conhecem muito bem, chamada distribuição binomial ou distribuição de Bernoulli. Tá? Não vem ao caso. Não se apeguem ao nome. Tá? O que ela vai fazer? Ela vai estimar a probabilidade de eu ter um número qualquer, ou uma proporção qualquer, tá? De sucessos, por exemplo, né? De sim, de casos que atirou, que acertou o alvo, como nosso exemplo. Isso aqui vai ser a probabilidade, né? Isso aqui é matematizado, tá? A gente consegue estimar a fórmula que gera essa curva aqui. E graças a isso, como eu sei a fórmula, eu consigo fazer um enjambre, tá? Aplicar uma série de transformações. Isso é álgebra, beleza, galera? E fazer com que isso aqui se torne uma reta, tá bom? E fazer com que tudo isso aqui acabe recebendo um valor, caramba, uma forma geral igual que a gente tinha. B0 mais B1x1 mais B2x2 e por aí vai até o meu termo de erro, tá bom? O que vai mudar aqui é a interpretação desses coeficientes, tá? A gente vai ver um pouquinho melhor na prática. A interpretação real, na verdade, é logaritmo do odds ratio. Eu não sei nem como é que traduz o odds ratio, tá bom? Mas pensa em probabilidade, tá? Pensa que isso aqui vai mexer a probabilidade. Eu não vou pedir que vocês interpretem exatamente o que quer dizer. Eu quero que vocês tenham uma noção do que isso aqui está me dizendo, tá bom? Aqui em y é a mesma coisa que eu tinha aqui. O que eu tenho no eixo y aqui? Uma probabilidade de eu ter um acerto, né? Um sucesso. Então, na verdade, isso aqui está relacionado de alguma forma à probabilidade. A probabilidade de eu ter um sim, né? Eu tenho um valor 1, beleza? É um logaritmo, mas para a gente compreender melhor, está relacionado à probabilidade, beleza? Então isso aqui também vai estar relacionado à probabilidade, tá bom? Então, quando eu tenho um coeficiente positivo, o que isso significa? Que se o x aumentar, a probabilidade
de eu ter um resultado sim, no nosso exemplo lá, a probabilidade do policial acertar o alvo a 50 metros, acertar o alvo a 50 metros, também aumenta. Simples assim. Se esse coeficiente ele for negativo, isso significa que se o x1 aumentar, se o valor de x1 aumentar, vamos dizer a idade, né? Isso aqui vai implicar que a probabilidade de eu ter um sucesso, no caso ali, né, de eu ter um acerto, vai reduzir. Beleza? E se for zero? Não faz diferença nenhuma. X pode subir, pode descer, pode subir. O P vai ficar, a probabilidade de eu ter isso aqui vai ficar constante. Simples assim. Beleza? Então, a interpretação é exatamente a mesma. Vamos pegar o mesmo, eu vou formatar aqui o mesmo modelo que a gente vai ter, lá, tá bom? Então, o y. Percebo que aqui eu não vou escrever a probabilidade direto, eu não vou colocar acerto ou erro, porque isso aqui não é exatamente isso, tá? Isso aqui tem a ver com a probabilidade de acertar, tá? Entendam dessa forma. Então por isso eu estou usando o y mesmo. Intercepto, que é o valor de y se tudo o resto for zero. Aqui isso tem menos significado prático ainda do que a gente tinha no modelo anterior. Tá? Isso aqui está tudo em forma de probabilidade logaritmo, então isso aqui tem significado matemático apenas. Beleza? Mais B1 vezes a idade, mais B2 vezes se é policial feminina, mais B3 vezes a nota em armamento e munição. Mais o termo de erro que a gente não vai se incomodar com ele agora. Tá bom? Então, o que significaria se porventura a gente tivesse um B1 positivo? Significaria que quanto mais velho o policial, maior a probabilidade dele acertar aquele alvo a 50 metros. Simples assim. Tá? Quanto mais? Cara, não se preocupa com isso agora. Você tem como calcular isso, tá? Mas é cálculo, é uma estimativa um pouquinho mais chata de fazer. Tá bom? Você tem que desfazer todo o enjambre que a gente fez para transformar essa caceta aqui numa reta. A gente vai ter que desfazer. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Para o objetivo do nosso workshop, para o objetivo que a gente tem para vocês agora nesse momento, tá ótimo dessa forma. Tá bom? Então, aumentou a probabilidade. Maravilha. Se isso aqui for negativo, o que isso quer dizer? Policiais mais velhos têm uma menor probabilidade de acertar o alvo. Com todo o resto constante, tá? Isso aí não mudou em relação ao outro tipo de regressão. Então, dois policiais, o mesmo, dois masculinos, os dois com a mesma nota em armamento e munição, o mais velho tende a tirar, tem uma probabilidade menor de acertar o alvo. É isso que diz. Tá bom? E se for zero, a idade não vai mexer na probabilidade dele acertar o alvo. Basicamente isso. Beleza? Vamos lá dar uma olhadinha na prática nesse negócio. Então vamos lá. Começar dando uma olhada no jeitão dos nossos dados, como sempre, né? Acertou ou não acertou, né? O nosso desfecho pode ser 0 ou 1. Na média ele é 0,2, né? Então isso significa que mais ou menos 20% dos 1000 policiais dessa turma
acertaram o alvo a 50 metros, tá bom? 204 para ser mais exato, né? 20,4%. Beleza? Nessa turma aqui a gente tinha 17% de policiais femininas, mais ou menos. Tá bom? A média de idade de 28 anos, né? Indo de 20 até 37, mais ou menos. E as notas de armamento e munição, a média de 8,3, a média mais ou menos baixa, né? Variando ali de 56 até 97. Tá? Pegar os nossos preditores, né? Idade, nota, armamento e munição e fato de ser policial feminina, a gente não tem nenhuma correlação significativa aqui, tá? Então a gente está tranquilo quanto a multicolinearidade, tá bom? E agora vamos gerar o nosso modelo binomial. O mesmo tipo de modelo pode ser gerado para variáveis nominais, tá? Multinomiais, pode ter mais de dois valores, e até para variáveis ordinais. Quando se aumenta a complexidade, fica mais difícil ainda você conseguir interpretar esse negócio, tá? Só para a gente não vai trabalhar com esse tipo de modelo aqui, tá bom? Então, nossa variável dependente, os nossos preditores, policial feminina, maravilha. Então, vamos lá dar uma olhada. Não quero esse pseudo R-square. Overall model test. Perfeito. Aqui no caso da regressão logística, a gente não tem o R quadrado, tá? Tem um tal de pseudo R quadrado, mas a interpretação não é a mesma. Tá? Eles meio que inventaram isso só para ter um valor de referência ali, mas não é a mesma interpretação que a gente tem do outro, tá bom? Em geral, o que a gente costuma ver para ter a mesma ideia do R quadrado é o deviance, né? O deviance, né? O desvio. Esse aqui é o desvio do modelo. O Jamov ele não te dá esse valor, o R ele te dá, e se não me falha a memória, o SPSS também dá, que é o desvio nulo, null deviance. O que esse valor indica? Esse valor calculado para um modelo estatístico que não tem nada de preditores, ele só tem o B0, só tem o intercepto. Tá? Você calcula pela diferença. Você calcula pela diferença. Então, se a diferença entre o desvio para o modelo nulo para esse modelo maior que a gente construiu for grande, a gente considera que esse modelo está explicando muito da variabilidade dos dados. Tá bom? Vamos focar na interpretação desse negócio. Teste geral, overall, ele está me dizendo que se todos os coeficientes fossem zero, eu teria uma probabilidade de 94,7% de ter esse resultado aqui, o mais extremo, só ao acaso. Ou seja, eu não tenho evidência suficiente para refutar, para rejeitar a hipótese nula, que é todos esses coeficientes são iguais a zero. Tá bom? Então, nada disso importa, nem idade, nem nota, armamento e munição, nem o fato de ser feminino ou masculino, importam para a probabilidade do policial acertar o tiro a 50 metros. Tá bom? É isso que esse modelo tá dizendo. Mas mesmo assim, vamos dar uma olhadinha nos coeficientes individuais. Tá? Nenhum deles estatisticamente significativo. Tá?
como a gente já estava esperando, né? Porque o teste, o overall ali, o teste geral, ele testa a probabilidade, né? A hipótese nula dele é que todos os coeficientes são zero. Né? Então, se nenhum coeficiente é estatisticamente significativo, o teste geral não vai ser significativo também, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, caso fosse significativo. O que isso aqui está dizendo? Temos idade e aqui temos um valor negativo. O que isso significa? Que quanto mais velho o policial, se fosse significativo, né? Que quanto mais velho o policial, menor a probabilidade dele acertar o alvo a 50 metros. Lembrando que estatisticamente isso aqui não é diferente de zero, eu não posso dizer que isso aqui não é zero. A mesma coisa quanto a nota de armamento e tiro. A mesma coisa quanto a nota de armamento e tiro. Então, armamento e tiro, não, armamento e munição, perdão. Eu tenho T ali, eu acabo confundindo. Se isso aqui fosse estatisticamente significativo, né, esse coeficiente negativo significaria que quanto maior a nota na disciplina de armamento e munição, menor a probabilidade do policial acertar esse alvo a 50 metros. É isso que ele está me dizendo. Feminino, aqui eu inverti para poder ter um coeficiente positivo. Então aqui ele está testando ele está testando o masculino em relação à feminina. Então a minha categoria de referência virou a feminina, tá bom? Minha categoria de referência virou a feminina. Então, de acordo com esses dados, né? Se esse coeficiente fosse estatisticamente significativo, não é, mas se fosse, eu tenho coeficiente positivo. O fato de eu ter um policial masculino aumentaria a probabilidade dele acertar o alvo. Lembrando, mesma coisa, com todo o resto constante. Então, se isso aqui for estatisticamente significativo, para a mesma idade, para a mesma nota em armamento e munição, se esse policial ele fosse masculino, ele teria uma probabilidade maior de acertar o alvo em relação à feminina. Tá bom? A gente vai encerrar aqui na sequência, mas eu acho que é importante aproveitar esse gancho para a gente voltar um pouquinho na questão do método e sobretudo da interpretação de resultados. Tá? O que eu falei ali, né? Com todo o resto constante, um policial feminino, um policial masculino tem mais chance de acertar que uma feminina. Primeira coisa, isso é na média. Na média. Tá? É muito difícil conseguir extrapolar esse tipo de resultado para indivíduos. Tá bom? Isso aqui é na média, na população. Isso não quer dizer que o masculino vai ser sempre melhor que o feminino. Uma outra coisa, isso não tem nada a ver com causalidade. Isso não tem nada a ver com causalidade. A discussão de causalidade é outros 500. A gente viu lá nas primeiras aulas quais são os elementos que são necessários, né, para você estabelecer uma relação de causalidade. Tá bom? Isso aqui é só um dos elementos, que é a associação estatística, tá? Que é uma relação estatística. Você ainda vai ter que afastar outras variáveis, você ainda vai ter que estabelecer ordem temporal e por aí vai, tá bom? Então, só para deixar isso claro. Pessoal, a gente encerra então as nossas aulas hoje, tá? Eu espero que tenha sido proveitoso. A gente teve um objetivo singelo, né, que era vocês olharem esses modelos e olharem estudos e entenderem o que está sendo feito, o que precisa ser feito, né, saber interpretar, no caso dos testes estatísticos. Né, eu espero que a gente tenha conseguido atingir esses objetivos. E, como eu falei, o nosso encontro 10, a gente está no modo assíncrono, né?
Então, o nosso encontro 10 vai ser a atividade de encerramento do workshop, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos, tá? Todo esse período, e eu fico à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? A gente tá trabalhando bastante, tanto aqui quanto junto ao grupo Segurança Pública e Evidências, né, da grupo de estudos ali da Universidade Federal de Uberlândia, que eu estou colaborando. E então o que a gente puder ajudar, a nossa ideia aqui é realmente difundir mais a ideia da ciência entre os profissionais de segurança pública. A gente precisa de mais pesquisadores, de mais pessoas que estejam que queiram se dedicar, realmente aprender a fazer as coisas, avaliar as coisas, porque não tem outra forma da gente avançar a segurança, melhorar a segurança no país. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.